Comunicação Ocupada fala hoje com a professora Krista Berger, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. A professora possui pós-doutorado em Teorias do Jornalismo pela Universidade Autônoma de Barcelona e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Ela visita Belém para ministrar o curso Jornalismo e Sociedade. Professora, obrigado pela oportunidade, por ter aceitado o nosso convite. Como você está observando o contexto das ocupações no Brasil, nessas relações das práticas jornalísticas? Eu acho que, em primeiro lugar, é observar as ocupações, né? Eu acho que é um fenômeno, ao mesmo tempo, que dá uma continuidade, porque a gente conhece ocupações de trabalhadores, conhece ocupações dos sem terra, e nesse momento a gente está vivendo um cenário de ocupações de escolas, que começam com os secundaristas, e eu acho que isso é extremamente importante a gente observar, porque ao mesmo tempo que esta é um momento em que se manifesta, os alunos manifestam que eles estão, ao ocupar, eles estão dizendo coisas, e a sociedade talvez tenha que ser capaz de escutar o que vocês, alunos, estão dizendo ao ocupar os espaços das escolas, das universidades, né? Eu até tenho dito que eu tenho preferido não falar sobre, mas também ser parte dessas escutadeiras dessa realidade, porque eu acho que é extremamente importante o que vocês estão fazendo ao ocupar estes espaços, porque estão chamando a atenção para as deficiências, para as dificuldades, para aquilo que vocês é que vão fazer, que é mudar o Brasil. São vocês, os jovens, que têm a possibilidade de ter a esperança nessa mudança, e talvez essa experiência das ocupações seja um bom momento em que vocês estão, ao ocupar esse espaço físico, refletir internamente sobre essa função, essa posição que vocês ocupam na sociedade, e ao mesmo tempo chamar a atenção para a sociedade do que nós estamos vivendo no Brasil. E, infelizmente, acho que daí é uma segunda pergunta tua, os meios de comunicação não contribuem para que a gente compreenda este movimento do modo como eu estou dizendo que eu acho que ele deve ser entendido, né? Como tradicionalmente se vê, a grande imprensa, ela tende a criminalizar toda manifestação que vem contra ao poder. A senhora comentou durante o curso sobre os inimigos íntimos da democracia. Você poderia falar um pouquinho para a gente quem seriam esses inimigos? Esse é um autor, o Todorov, ele tem dito que nós vivemos hoje na democracia uma experiência, ele fala assim, essa experiência de que o jornalismo, a imprensa, cumpre uma função de inimigo íntimo da democracia pela posição que ocupa justamente ao relatar os acontecimentos. Então, tanto no sentido econômico, institucional, os meios de comunicação pertencendo a grandes grupos econômicos, como pelo modo como narra a vida, o jornalismo tem sido chamado por ele como um inimigo íntimo da democracia, porque não há democracia sem jornalismo, mas se esse jornalismo não cumpre essa função, que nós entendemos por isso mesmo que deveríamos também fazer um movimento de democratização dos meios de comunicação, para que o jornalismo pudesse cumprir essa função de aliado da democracia e não de inimigo, né? E eu acho que a cobertura de movimentos como o das ocupações de que vocês hoje estão falando aqui é mais um sinal de como a imprensa, a grande imprensa, não tem realizado este papel, que eu acho que seria de mostrar, de dar a possibilidade de se compreender este movimento. E eu não acredito do que eu tenho visto, não quero ter a pretensão de ter visto toda a cobertura dos meios de comunicação, mas não acredito que ela esteja fazendo isso, né? Ela faz dois movimentos, um de criminalizar esse movimento, de chamar a atenção para as perdas que o movimento faz ao ocupar, né? E que perdas são essas? Alunos não têm aula, salas estão vazias,
a universidade está à deriva destes vândalos, destes que não sabem aproveitar a sua condição de estudantes, que é a de estudar. Eu acho que, se bem isso também é uma verdade, se a gente pensa que há alunos que gostariam de estar em sala de aula, que as salas de aula de fato estão sem alunos, um outro lado para pensar uma narrativa da alteridade seria chamar vocês e para explicar que a experiência de uma ocupação também é pedagógica, também ensina para a vida ocupar. Eu acho que a ocupação, do que eu tenho entendido, é uma experiência vital para vocês jovens, de organização, de partilha de conhecimento, de planejamento do dia seguinte, da ocupação deste espaço. Ela é reflexiva, ela é organizadora e isso sempre traz conhecimento. E as instituições de ensino deveriam compreender que em determinados momentos em que se param as aulas, ela não significa interrupção do conhecimento, mas trazer justamente como uma experiência de conhecimento. E isso eu acho que os grandes meios não são capazes de trazer. Por isso a gente diz também que há uma ausência de narrativas do outro, e eu vou entender como as ocupações, vocês estudantes que representam os que ocupam, são um outro na sociedade. E a grande imprensa, em geral, não dá espaço para o outro. Por isso também que eu acho que é tão importante o que a tecnologia nos tem propiciado, que é outros modos de poder trazer a realidade que até então era uma exclusividade do jornalismo da grande imprensa. Então vocês, com essas possibilidades, né, de blogs, de lugares alternativos, de fazer as redes sociais serem redes de informação, eu acho que é a experiência também significativa que a ocupação está propiciando. Nesse contexto, professora, qual o papel do jornalismo, da crítica jornalística, tanto de pesquisadores quanto de outros experiências de jornalismo independentes, alternativos que existem em várias partes do Brasil, que façam essa reflexão tanto da prática jornalística quanto dos modos de agir das empresas que comandam esses meios de comunicação? Tomara que a gente, como campo acadêmico, também possa se dedicar a fazer esses estudos, né? Eu acho que os estudos podem se contribuir no sentido de fazer análise das coberturas e fazer análise daquilo que não sai. Então, aquele texto que lemos, por exemplo, do Edward Ross, que fala na supressão das notícias importantes. A supressão é um acontecimento importante, a ocupação. Quando ele é narrado pelo jornalismo, ele é narrado no sentido da sua criminalização. Mas, em grande parte, ele nem chega a entrar na pauta. Então, ele é uma ausência, é como se ele não acontecesse, né? Então, acho que isso nós podemos estudar e podemos também estar atentos a todos esses outros formatos em que esta informação está se fazendo ver, né? Vocês estão observando como as coberturas se dão, estão buscando ter uma posição crítica, estão partilhando isso através do seu espaço online, e eu acho que é isso que cabe fazer agora, né? Para nós, talvez para a minha geração, é trabalhar-se para ser capaz de ouvir vocês, de criar empatias com esse movimento, aprender com ele, né? Eu sou de uma geração que lutou de um modo, né? E eu tenho, portanto, um termo de comparação para pensar as lutas de hoje. Mas eu quero também entender, como eu acho que grande parte da minha geração que militou também, que teve uma mesma vontade de que o Brasil não chegasse aonde está hoje, né? Que a gente seja capaz de criar essa empatia com o trabalho de vocês, e por isso eu dizia, eu até tenho preferido ser uma escutadeira desse movimento do que falar sobre, né? No sentido de que vocês é que são os protagonistas desse momento histórico. Professora, durante o curso, você comentou em alguns momentos
que o jornalista, diante das dificuldades e que a imprensa, que a empresa jornalística impõe, ele deve tentar lutar, tomar consciência e ter algumas ações no sentido de tentar resistir de alguma forma a essas imposições. O que a senhora sugeria para nós que estamos participando desse movimento, tentando mostrar uma outra comunicação por parte dos ocupantes, do que está acontecendo, que muitas vezes está sendo invisibilizado pela mídia? O que a senhora sugeria para nós no sentido de defender essa democracia? Como o jornalismo pode estar auxiliando nessa defesa da democracia? Eu acho que tem muitos caminhos, e vocês, na prática, porque eu acho que é a experiência, que é a prática de todo dia, que também nos ensina como achar os modos de resistir. Vocês estão resistindo fisicamente. Ao ocupar um espaço da universidade, é uma resistência física. Ela também precisa se transformar nessa resistência simbólica, que é como ela se transforma em imagens, em palavras, em sons, né? E se vocês estão dizendo que a grande mídia, ou estão observando que a grande mídia não faz uma cobertura que venha ao encontro dos anseios de vocês, eu acho que de qualquer modo, nós estávamos falando assim, há frestas, há dobras, né? Há movimentos em que dentro do jornalismo e fora dele, a gente deve buscar que estes jornalistas individualmente, coletivamente, contribuam para fazer com que esse movimento que vocês hoje estão realizando não passe a visão hegemônica, não tenha somente uma visão. Para mim, toda a grande questão hoje para o jornalismo é como encontrar modos de fazer que as diferentes vozes tenham lugar, tenham espaço. Vocês são uma voz, é uma voz que tem muitas impossibilidades e interdições para chegar a circular pela sociedade. Eu acho que junto com a ocupação que é física, vocês também vão ter que desafiar-se a encontrar modos de que essa resistência física passe a ser também uma demonstração de inconformidade com o modo como ela vem sendo veiculada, né? Acho que cabe a vocês, e eu acho que, de novo eu diria, que vocês mesmos são exemplo disso quando estão fazendo esse trabalho do observatório. Vocês já estão fazendo isso, né? E vocês têm a possibilidade, portanto, através desse trabalho do observatório, de sensibilizar, de divulgar, de fazer seus blogs, de fazer nos seus Facebooks, fazer circular essa informação. Para mim, isto é resistência. Fazer circular a informação é um modo de resistir. Muito obrigado, professora. Nós conversamos com a professora Krista Berger, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e agradecemos imensamente.